Saudações! No vídeo anterior, na abordagem que eu fiz sobre as diferenças entre TDA e TDAH, eu disse que nesse próximo vídeo eu iria fazer uma abordagem sobre algumas dicas para lidar com o planejamento, para elaborar o planejamento das crianças que têm esse transtorno. Primeiro, vamos falar sobre a acolhida. Antes da acolhida, vamos falar sobre a sala, como organizar a sala. A sala em que tem alunos, um aluno ou mais alunos, geralmente tem mais de um. A verdade seja dita, mas sempre tem mais de uma criança com transtorno. Mesmo porque isso é muito comum hoje nos dias. Nos dias de hoje isso é muito comum, esse transtorno. Então temos aqui a sala da criança que apresenta essas características de inquietação, de falta de concentração, de foco. Ela não pode ser muito enfeitada, como eu já falei no outro vídeo. Ela tem que ser reduzida, as formas de chamar a atenção da criança. Às vezes os colegas falam, professora, a sala do meu colega ali, ela é tão bonita, a professora fez tantos cartazes, tem tantos bonecos, tem tantas coisas lá expostas. Por que a nossa sala é tão simples assim? Então, o primeiro trabalho que o professor vai fazer, seja com TDAH ou com qualquer outra criança que necessite de adaptação do ambiente, ela precisa conversar com a turma, esclarecer para a turma que nós somos uma escola inclusiva. Aqui nós temos alunos com algumas deficiências, com características individuais que só eles têm, e nós precisamos apoiá-los e buscar a melhor forma com que eles aprendam. No caso, como nós temos aqui o colega tal, o colega tal que apresenta essa característica, fala o nome dos colegas, então nós vamos ajudá-los. Se a gente colocar muita coisa na sala, eles vão ficar envolvidos com esses cartazes, envolvidos com essas cores, e aí eles vão acabar não focando aqui no que a gente precisa aprender, na nossa aprendizagem. Então, por isso que a sala não é igual a das outras turmas, porque aqui nós não podemos expor muito, fazer muita exposição, né, para estar tirando o foco dessas crianças que já possuem pouca atenção, já tem dificuldade da atenção. Então, a primeira coisa é preparar a turma para essa realidade. Segunda, acolher e apresentar as crianças que têm déficit de atenção para os colegas. Não confundir hiperatividade com rebeldia, nem falta de atenção com preguiça ou timidez. Sempre que perceber essas características em algum aluno, que se ele não chegou informação para você, da secretaria, ou de orientador, de alguém da escola, que essa criança possui TDAH, que ela tem TDAH ou TDA, e você vai procurar os pais, né? Vai indicar alguma alternativa, porque ele está apresentando essas características, mas se ele já chega com laudo, com relatório médico, de que ele precisa dessas adaptações, então a primeira coisa é a acolhida. Olha, que nós temos no colega, os nossos colegas, eles têm eles têm maior dificuldade de se concentrarem, maior dificuldade de focarem nas atividades escolares, então nós vamos precisar do apoio de todos. É isso que é inclusão, porque que o aluno está sendo inserido lá no contexto do ensino regular é para que um aprenda com o outro, porque não é só o aluno que apresenta dificuldades, que apresenta deficiências, que aprende com o outro, não. Dito normais, não. O aluno que não apresenta nenhum tipo de necessidade especial, ele também aprende muito. Aprende valores, aprende a lidar com o outro, aprende a dividir, a apoiar, acolher, né, ser solidário. Isso é uma aprendizagem muito importante para a vida toda. Então, às vezes, tem essa impressão de que o aluno com necessidades educacionais especiais, que ele vai lá para o ensino regular, para ele aprender com o outro. Não é para ele aprender com o outro, é para aprenderem uns com os outros, com as diferenças. Nós estamos na era da diversidade. Então, é necessário aprender que diferenças são essas, como lidar com elas, como apoiar essa criança. E a criança especial, muitas vezes, dá lições nas outras crianças. Lições maravilhosas. Então, isso é inclusão. Então, para adaptar o conteúdo agora, feito isso, adaptou a sala, não coloca muita informação, acolheu essa criança,
teve uma conversa com a turma sobre o acolhimento dessa criança, né? Como que vai precisar do apoio de todos, que é necessário. E depois feito isso, vamos para o planejamento. Planejar para essa criança. Às vezes você tem mais de um TDAH na sala, professor. Você não vai fazer o mesmo planejamento para 2 crianças ou 3. Porque mesmo todas 3 ou 2 ou quantas sejam que estejam na sala, eu já tive sala de aula com 4 alunos TDAH. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, aqui na frente, sobre o direito de redução de turma, tá? A dificuldade nessa redução que nós temos no Brasil, apesar do direito que eles têm. Então, se o professor tem 2, 3 TDAH e falar, eu já tenho que planejar para a turma toda. Eu agora vou ter que planejar para o TDAH. Então, eu vou planejar, faz um planejamento para os 3 e aplica as mesmas atividades para os 3, as mesmas avaliações para os 3. Isso não pode acontecer, porque nós somos únicos, cada um com suas peculiaridades. Até quem não apresenta nenhuma necessidade especial aprende diferente do outro. Então, é necessário que se faça uma avaliação, aplicar o teste da psicogênese com eles, né, para ver qual é o nível em que eles se encontram, o nível de aprendizagem, para adaptar o conteúdo, adaptar as atividades, as necessidades de cada um desses TDA que tem na sala. Ah, para João eu vou fazer esse planejamento aqui. Não, João ele gosta mais disso, então eu vou colocar mais isso aqui, ó, nas atividades para que ele possa focar, que ele gosta disso, né? O Guilherme já gosta de carro. Isso eu tô fazendo suposições, tá, gente? Não tô falando nada, não tem nada a ver. Tudo aqui é mera coincidência, qualquer coincidência. Ah, ele gosta de carro, como eu fiz com aquela criança. Ah, você adora carro, então vamos trabalhar. Olha, é Alfa Romeo, o Alfa Romeo. Ah, professora, não é com U, porque o ESL, ele tem som de U. Então, tem letras que elas têm o mesmo som, mas elas têm a mesma, se escreve diferente, é como L e U. Então, vamos escrever aqui o Alfa Romeo, como é que escreve? Então, vamos escrever o nome dele. E esse L aqui, ele tem som de quê? Então, assim, a criança vai aprendendo, porque ele gosta daquilo, ele gosta daquele assunto, aquilo comove ele. Ele fala, nossa, essa pessoa, ela se interessa pelas coisas que eu gosto. Daí vai começar a desenvolver essa motivação lá naquela parte do cérebro que é necessário para que ele possa aprender. Não é tão difícil assim, mas cada criança com seu planejamento. Dá trabalho, gente? Dá. Mas são ossos do ofício. Né? Os educadores, eles têm essa responsabilidade. Não tem como fugir disso. A escola inclusiva não tem como fugir da adaptação. As adaptações, tanto no ambiente quanto no conteúdo, na rotina, todas elas são necessárias, são extremamente necessárias. Agora eu quero falar, para finalizar, sobre a avaliação. Já fez o planejamento, adaptou o conteúdo, fez a sondagem com o orientador, o que essa criança aprende mais, como ela aprende mais. Então, vamos trabalhar o planejamento. Esse mês nós vamos estar focando, se não está evoluindo, se não está alcançando um desempenho satisfatório, então vamos adequar, vamos mudar. É a adequação que eu falei lá atrás, nos outros vídeos, tá? E finalizando, eu quero frisar bem aqui sobre os critérios de avaliação no planejamento. Isso serve para qualquer aluno especial, não só para o TDA. Tá? Eu vou reforçar isso sempre, porque é muito importante o critério de avaliação. O professor não pode avaliar a criança com necessidades especiais da mesma forma que ela avalia uma outra criança, não, de forma alguma. A maioria, gente, faz isso, mas é inadequado. A gente precisa mudar esse olhar sobre a inclusão. É muito necessário isso, que o professor avalie na criança com necessidades especiais, que o TDAH é uma delas, avalie o progresso dele, o que ele progrediu. Ah, mas ele errou 10 questões na prova, claro. Você deu a mesma prova que deu para os outros alunos, o aluno nem foca, não sabe nem o que ele está lendo. E como é que ele vai ter um desempenho satisfatório? Então, qualquer progresso deve ser elogiado, qualquer progresso deve ser avaliado e colocado em
pauta para que aquilo ali seja um passo para uma nova aprendizagem, né? Então, se o aluno... Você pode fazer, inclusive, uma avaliação com ele oral. Ele tem mais facilidade. Você vai adaptou aquele conteúdo, aí vai perguntar para ele como se fosse uma conversa. Vai ver em que ele evoluiu naquela conversa, em que ele prestou atenção naquilo, o que ele melhorou naquele mês, o que ele melhorou naquela semana, como é que ele está desenvolvendo uma determinada atividade de forma mais prática, de forma mais clara, mais objetiva. Tudo isso são elementos para você avaliar o seu aluno. Não precisa ser uma prova, como uma prova escrita, uma prova com 10 questões. Jamais a criança com TDAH vai conseguir focar em uma prova com 10 questões. Você pode colocar 1 ou 2 questões para ela discorrer sobre aquele assunto. Mesmo que ela não saiba escrever corretamente ou não consiga escrever sobre aquele assunto, você pode perguntar e numa aula, num momento bem produtivo com ela, individual, porque a prova da criança com TDAH tem que ser acompanhada. Ou pelo professor, ou pelo orientador, ou pelo professor de AE, ou pelo coordenador da escola. A criança precisa ser avaliada de forma com o professor ou com alguém. Ela não pode ser avaliada. Tá lá 30 alunos na sala, aí tá lá o TDA com a prova na mão, olhando para todo mundo sem saber o que faz com ela. Não, ele precisa ter a orientação, precisa orientar a prova dele, para que ele possa dar as respostas satisfatórias. Ele jamais poderá fazer uma prova sozinho, a não ser que ele já esteja medicado, faça suas terapias, já esteja apresentando um progresso muito bom, e você pode elaborar uma prova diferenciada para ele e falar, você consegue? Se você tiver alguma dúvida, me chama. Mas na maioria das vezes isso não acontece, é necessário que seja acompanhado. É um estudo dirigido, é uma avaliação dirigida. Agora, um outro ponto também muito importante é sobre a redução de turmas. O TDAH tem direito à turma reduzida? Geralmente, quando os médicos mandam um relatório para a escola, encaminhando o aluno para o serviço de orientação, para o atendimento educacional especializado, ele já manda lá as sugestões do que deve ser feito. Uma das primeiras coisas que ele coloca lá como sugestão é redução de turma. Vejamos. Tem direito? Tem. As mães brigam por isso? Brigam. Mas, gente, isso é uma situação que vai se arrastar por longos anos mesmo, porque nós não temos salas nem escolas suficientes com a demanda de alunos com necessidades especiais que nós temos para diminuir, reduzir essas turmas. Você vai reduzir uma turma de 30 alunos, geralmente são 30 alunos, 28 alunos cada turma, você vai reduzir uma turma dessa pela metade, por 15 alunos. Por duas turmas, 15 e 15, porque naquela turma tem 2 ou 3 TDAH. Às vezes tem crianças com outras necessidades especiais também. Então vamos dividir, vamos fazer um remanejamento. Isso aí a escola faz. Mesmo porque no ato da matrícula não tem como você separar as dificuldades. É impossível. Você coloca, não, aqui sua turma aqui já tem 2 autistas, 3 é demais, porque a professora vai ficar super carregada, eles vão ter, né, mais dificuldade, porque não vai ter todo o acompanhamento, né? Não tem como colocar 3 monitores numa sala só. Então, são as dificuldades da inclusão, a gente vai enfrentando, remanejando, apoiando, modificando, adaptando, e aí a gente vai conseguindo um resultado positivo. Então, a questão da redução de turma tem direito? Tem, mas é muito difícil, tá? Isso vem melhorando bastante, já melhorou muito. Mas com a demanda que nós temos, é quase impossível, porque se você tem 20 salas numa escola, 20 salas de aula, aí é preciso reduzir 10 salas, 20 salas têm alunos especiais. Todas as salas têm alunos especiais. É muito raro, quase impossível não ter no ensino regular da escola inclusiva. Ora, se tem 10 salas e tem 2, 3 alunos especiais em cada turma, como é que vai dividir 10 salas? Precisaria ter mais 10 salas. E aonde vai colocar esses 15 alunos? Vou tirar 15, mas vou colocá-los aonde?
Onde vou colocar esses 15 alunos para reduzir essa turma? Então, isso é uma questão que isso aí, as políticas públicas, né, com relação à acessibilidade, com relação à inclusão, isso aí a gente vai, ao longo dos tempos, melhorando de acordo com essas políticas, né? Mas o que eu digo que ele tem direito, tem, mas não tem o espaço que é necessário, né? Não tem um espaço para essa demanda toda. Bom, então é isso, ficar de olho na avaliação, tá? Nos critérios de avaliação, não achar que tem que dar uma nota para o aluno, ele tirou 50, não, ele tirou 30, ele só acertou 3 questões na prova. Deu a mesma prova para o aluno que deu para outros, aí uma ou outra questão ele acertou, ou ele colou, alguém deu para ele, porque para ele vai ser muito difícil responder aqui. O professor olha, às vezes fala, nossa, mas ele tem dificuldade, eu vou arredondar essa nota. Arredonda a nota lá para 50. Aí o boletim tem 50, 50, 50, tudo dele é 50. Esse aluno progrediu? Então é muito melhor que você faça uma avaliação de acordo com o progresso dele. Olha, ele não sabia nem esse contexto aqui, agora ele já evoluiu para esse, ele já está dando opinião, então ele progrediu, ele avançou, então você vai medir o avanço dele, não é a nota. Ah, ele melhorou, ele aumentou, a nota dele aumentou, não. O que tem que aumentar é o nível de aprendizagem dele, até onde ele está evoluindo, você vai avaliar de acordo com o seu progresso. Você pode fazer um relatório, você pode, mesmo porque eles são amparados por lei para isso, e no conselho de classe se discute, a cada conselho se discute a questão desses alunos, se eles estão desempenhando, né, o conteúdo, as atividades propostas, e de que forma eles estão alcançando o progresso dessas crianças, se estão fazendo, e ali eles não podem avaliar através de um relatório, né? A nota é uma questão simbólica, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.